Olá, tudo bem? Esta é a página do professor online. Esta página está dividida por áreas do conhecimento. Então, aqui nós temos as áreas do conhecimento, as disciplinas, artes, biologia, ciências, física, geografia e outras. E clicando em cada uma dessas áreas, você irá encontrar informações referentes às disciplinas. Por exemplo, este é o blog de geografia. O post comenta sobre o novo fuso horário brasileiro. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Você sabia que a partir do mês de junho o Brasil passa a ter oficialmente 3 fusos horários? Vamos ler este texto. Novo fuso horário brasileiro. O que isso vai alterar na sua vida? Bom, se você mora no estado do Pará, Amazonas ou Acre, a diferença de fuso irá mudar na vida comercial. Vamos entender por quê. Está na hora de atualizar o mapa do Brasil e também na maneira de ensinar e ou aprender a calcular fusos horários. Então, em abril, foi aprovado pelo presidente Lula o projeto de lei que modifica o fuso horário de quais estados? São 3. Do Acre, do Amazonas e do estado do Pará. Vamos verificar no mapa os 3 estados onde ocorre essa mudança. Este é o Atlas Educacional, o mapa interativo do Brasil, o qual você já deve conhecer. Clicando na aba Temas, vamos selecionar as opções Político, Fusos, Visível e Ativo. Então, aqui nós temos o nosso mapa do Brasil dividido em estados e também com o fuso horário. Atualmente, você encontra esta divisão de fuso horário, mas lembre-se que a partir do mês de junho, o Brasil passa a ter 3 fusos horários. Então, vamos verificar aqui. Observe a legenda. Quais informações a legenda nos traz? Ela nos traz que o Brasil possui menos 2 horas, menos 3 horas, menos 4 horas e menos 5 horas. Todos atrasados em relação a quem? Ao meridiano de Greenwich. Então, essas horas aqui que eu citei, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, são horas atrasadas em relação ao meridiano de Greenwich. Então, aqui, nós temos a ilha de Fernando de Noronha atrasado menos 2 horas em relação ao meridiano de Greenwich. Vamos observar no mapa maior, né? Aqui, os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e os demais dessa faixa, incluindo o Distrito Federal, então atrasados menos 3 horas em relação a Greenwich. Observe aqui, né, os estados lá do Amazonas, Pará, Roraima, Mato Grosso do Sul. Agora observe aqui a faixa de menos 5 horas. Então, quais estados eu pego? O estado do Acre e um pedaço do estado do Amazonas. Então, o estado do Amazonas também possui atualmente 2 fusos horários. Menos 4 horas e aqui uma pequena porção, menos 5 horas. Qual é a diferença? O que vai acontecer com o novo fuso horário? Com o novo fuso, os estados do Pará, do Amazonas e aqui do Acre terão suas horas
alteradas. O estado do Pará, ele não vai mais ter essa divisão aqui de 2 fusos horários. O seu fuso horário será o mesmo fuso horário do Distrito Federal, ou seja, do horário oficial de Brasília. O estado do Amazonas ficará com menos 4 horas em relação ao meridiano de Greenwich. E o estado do Acre, que antes era menos 5 horas, passará a ter 4 horas também, menos 4 horas em relação ao meridiano de Greenwich. Vamos voltar ao post do blog de geografia e comparar os mapas. Depois convido você a realizar uma leitura deste post, no qual está explicado resumidamente a diferença dos fusos, a mudança dos fusos. Então vamos verificar aqui, vamos comparar o mapa. Então aqui nós temos o mapa que você viu lá no Atlas Educacional, né? Brasil, fusos horários. Então aqui nós temos 4 fusos horários. Então, menos 2 horas, menos 3 horas, menos 4, menos 5, todas em relação ao meridiano principal, o meridiano de Greenwich, não esqueçam. Então, aqui nós temos lá o Distrito Federal, Brasília, com horário oficial, menos 3 horas em relação ao meridiano de Greenwich. O que mudou? Então, assim ficará o novo mapa de fuso horário do Brasil. 3 fusos horários, então permanecendo lá, menos 2 horas, Fernando de Noronha, pegando essa ilha principal, menos 3 horas, horário oficial de Brasília, menos 3 em relação a Greenwich, e menos 4 horas. Então, observem aqui, ó, o estado do Pará, inteiramente no fuso de menos 3 horas, horário oficial de Brasília. O estado do Amazonas, a mesma coisa. Então, não tem mais aquela divisão, né? Todo ele está no mesmo fuso de menos 4 horas. E o estado do Acre, que antes estava aqui em menos 5 horas, agora passa a ter também menos 4 horas em relação ao meridiano de Greenwich. Se ele tem menos 4 horas em relação ao meridiano de Greenwich, qual a diferença do fuso horário do Acre para o horário oficial de Brasília? Convido você a entrar no chat para conversarmos sobre o novo fuso horário do Brasil. Qual o objetivo desse novo fuso horário? Bom, vou dar uma dica. Primeiro, facilitar a vida comercial desses 3 estados em relação ao restante do Brasil. Obrigada, até mais.